Bom, dá uma explicadinha sobre esse exercício aqui do 9º ano, que ele está perguntando sobre área, né? Calcular geometricamente a área. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entender, né, relembrando aqui o que é área. No caso, vamos supor que eu tenho uma figura, um quadrado, um retângulo qualquer, e vamos supor que essa figura aqui ela tem lado 6 por 3, por exemplo. Isso significa que todos os lados são 3 e 6. A área vai ser simplesmente multiplicar os seus lados. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. E também a mesma coisa se eu fizesse 6 vezes 8, né? Ó, que é a mesma coisa, dá o mesmo valor. Aqui, no caso, se isso daqui for metros, por exemplo, então eu teria 18 metros quadrados. Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados, quilômetros ou qualquer outro, né? Então, o meu valor aqui no caso, se eu tenho um retângulo desse daqui, ó, então a minha área é essa daqui, né? E agora ele vem aqui. Ele quer saber, então, calcular geometricamente isso daqui, né? Os meus valores. Então, vamos supor que eu tenha um valor parecido com esse, 8 e 6 ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Ele está falando aqui geometricamente. O que significa geometricamente? Que a gente vai fazer o desenho, tá? Vou fazer o desenho de um quadrado, então a gente faz o desenho do quadrado. E aí eu vou cortar eles, ó, nos lados 8 e 6. Então vamos supor que seja dessa forma aqui, né, ó. Por que eu cortei? Porque ele teria lado 8 e 6. Esse daqui é o maior e esse é o 6. Então aqui eu teria 8 e 6. Esses seriam os valores. Aí a gente vai cortar em pedaços, né? Então vai fazer 8 por... Primeiro pegar esse valor aqui, que seria 8 por 8. Então, seria 8 vezes 8. Mais, agora eu vou pegar esse pedaço, por exemplo. Esse daqui vale quanto? 6, ó, o lado vale 8 aqui também. Então, é 6 por 8. Então, 6 vezes 8. Mais, aí eu vou pegar esse outro pedaço agora. Também 6 por 8. Então, 6 por 8. E mais, só faltou esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é o quê? 6 por 6. Então, 6 vezes 6, tá? Aí, o que é isso daqui? Esse daqui, 8 vezes 8, é 8 ao quadrado. Mais, eu não tenho 6 vezes 8 e 6 vezes 8 aqui? Então, eu tenho 2 vezes 6 vezes 8. Mais 6 vezes 6, 6 ao quadrado. Aí, eu resolvendo esse valor, então eu teria 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Opa! 64 mais... Aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 8, 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 8, um total de 96. E 6 vezes 6, 36. Somando tudo isso daqui, então eu tenho um resultado de 196, certo? Então esse daqui é o resultado final, tá? Aí pode estar fazendo assim, podia estar olhando, mas eu não poderia ter feito 8 mais o 6, né? Então faria assim, 8 mais 6 ao quadrado. Então, seria o quê? Se eu somasse esses dois aqui, ó, eu teria 14 ao quadrado. O que é 14 ao quadrado? 14 vezes 14. 14 vezes 14, ó, fazendo a multiplicação, 196. É a mesma coisa, né? Poderia ter feito, mas como ele pediu, resolva... Aqui foi pedido, resolva geometricamente, né?
Então, geometricamente, é para fazer o meu desenho e fazer em pedacinhos, ok? Aí, na sequência aqui, ele pede esse exercício, que é para preencher essa tabela aqui. No caso, para fazer o preenchimento da tabela, vamos supor que eu tenho aqui valores, que seria, pegar aqui, vamos supor que eu tenha valores de W, tá? E 3, por exemplo, né? Que eu estou jogando um valor. Então eu teria W ao quadrado. Como que seria o preenchimento aqui? Isso daqui, ele é a mesma coisa que W mais 3 vezes W mais 3, né? E para eu fazer a multiplicação desses valores, então teria, fazer a multiplicação distributiva, chamam de chuveirinho, né? Que seria o quê? Esse multiplica aqui e multiplica aqui. Então, seria W vezes W é W ao quadrado, mais W vezes 3, W vezes 3, mais 3 vezes W, né, ó, aí eu faço aqui embaixo agora, 3 vezes W, e 3 vezes 3, mais 3 vezes 3, tá? Juntando, o que que dá para eu fazer aqui, ó, aqui eu já tinha colocado W ao quadrado, mais W vezes 3 ou 3 vezes W, como eu tinha feito aqui, ó, é a mesma coisa. Então, na verdade, eu tenho duas peças dessa. Então, são 2 vezes 3 W. Mais, o que é 3 vezes 3? É 3 ao quadrado, tá? E aí eu poderia ainda, se eu quiser, posso até melhorar um pouquinho, ó, fazer aqui que é 2 vezes 3, 6 Ws, e 3 ao quadrado é 9. Então, esse aqui que seria o meu resultado dessa multiplicação. No caso desse exemplo que eu fiz, ó, se ele tivesse aqui na minha tabela, então seria o quê? O primeiro termo aqui, no caso, seria o W, o segundo termo, o 3, e o meu resultado aqui, então, seria o W ao quadrado mais o valor que eu obtive ali, né? Ó, 6W mais 9, tá?